Olá, o Interesse Público está começando agora. Aqui você vai ver reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. Denúncia do Ministério Público Federal leva à condenação de jovens de classe média que transportavam drogas para o exterior. No Piauí, reforma em aeroporto de Teresina gera polêmica e provoca revolta entre moradores vizinhos. No Mato Grosso do Sul, redutores de velocidade fazem o chão tremer em casas de assentamento à beira de rodovia estadual de Ponta Porã. E veja também, Justiça Federal condena criador de camarão por invadir parte de um mangue e provocar danos ao meio ambiente. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, no programa do Ministério Público Federal. Enquanto na Europa o consumo de drogas sintéticas está em queda, no Brasil o uso é crescente. Só no ano passado foram apreendidos 195 mil comprimidos de êxtase no país. Os dados são de uma pesquisa do Escritório da ONU sobre drogas e crime. Segundo informações da Polícia Federal, o consumo desse tipo de entorpecente por brasileiros aumentou 100 vezes nos últimos 10 anos. E o que preocupa é como funciona o tráfico internacional dessa droga. Em abril de 2011, a Polícia Federal fez uma operação especial em Santa Catarina para combater esquemas do tráfico internacional de drogas, que envolviam jovens de classe média alta. A ação policial resultou numa das maiores apreensões de drogas sintéticas já registradas em território nacional. A Operação Voyage contou com 100 policiais federais e teve a participação até da Interpol, a Polícia Internacional. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Florianópolis. 8 pessoas foram presas. A droga foi encontrada em malas revestidas com material específico que impedia que fosse detectada nos aeroportos. A operação começou em fevereiro de 2011, depois que o pai de um dos jovens envolvidos denunciou à Polícia Federal que o filho dele estaria supostamente recrutado para transportar drogas ao exterior. A denúncia levou à interceptação telefônica do rapaz e ao esquema responsável por levar cocaína para a Europa e retornar ao país com êxtase e LSD. Neste caso, nós fizemos todo um acompanhamento durante cerca de 9 meses. Esse meio tempo nós tivemos vários flagrantes feitos a partir desse monitoramento e ele nos permitiu nós melhor dimensionarmos a quadrilha de tal sorte que quando a operação foi deflagrada, nós tínhamos a identificação dos diferentes níveis de comando, a forma como era feito esse translado da droga e o papel que cada um exercia dentro dessa organização criminosa. Em janeiro deste ano, o Ministério Público Federal obteve na Justiça a condenação dos envolvidos na Operação Voyage. Eles foram acusados pelos crimes previstos na lei que estabelece normas para a repressão ao tráfico de drogas. A denúncia é do procurador-chefe do Ministério Público Federal em Santa Catarina. Foram retirados 70 mil comprimidos de êxtase praticamente e 30 mil de LSD do mercado. Né, além da cocaína apreendida, que superou 10 quilos. E, então, nós fizemos uma esquematização para que diversos flagrantes fossem feitos, a droga fosse retirada do mercado, ao mesmo tempo em que se individualizava, se apurava a conduta dos verdadeiros financiadores desse esquema criminoso. Outro fato que gerou polêmica foi a participação de adolescentes de classe média alta em esquemas criminosos como este. Essa psicóloga, que atende diariamente pais e filhos, faz uma análise da situação. Eu vejo que a estrutura familiar, né, é a grande responsável pelo resultado desse jovem. Infelizmente, somos nós pais que levamos o nosso filho a escolher os caminhos. Essa é uma questão realmente preocupante, porque ela de uma forma ou outra pulveriza uma imagem mais nítida sobre o que é usuário, o que é traficante, né? O que é do bem e o que é do mal, né?
Então, hoje nós estamos vendo jovens que têm discernimento, que tiveram acesso à cultura, que não têm os problemas já sabidos, já conhecidos, que envolvem os jovens, como falta de poder aquisitivo, falta de consciência política ou até de senso crítico. E nada disso os impede de que se envolvam com as drogas de uma forma tão incisiva, de uma forma tão grave, quanto nós estamos vendo com essas quadrilhas. Durante julgamento no Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República defendeu os poderes do Conselho Nacional de Justiça para fiscalizar o Judiciário. A ação, que questionava a competência do CNJ, gerou discussões que se estenderam por 2 dias em Brasília. O Conselho Nacional de Justiça pode abrir e julgar processos ético-disciplinares contra juízes antes mesmo das corregedorias dos tribunais locais. E não precisa explicar os motivos. Esse é o entendimento do STF ao julgar a ação proposta pela Associação dos Magistrados do Brasil, que questionava essa competência do CNJ, regulamentada por resolução do próprio órgão. Uma liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que havia reduzido a autonomia do CNJ, foi derrubada. Por 6-5, os ministros decidiram manter os poderes do Conselho. Mas até se chegar a esse resultado, foram 2 dias de longos debates. A Constituição permite, excepcionalmente, que se dê ou que se estabeleça uma publicidade, mas não sigilo, restrita na parte final do inciso 1. Publicidade restrita. Mas a norma impugnada é fiel ao comando constitucional, porque ela prevê a possibilidade de publicidade restrita. De maneira geral, todos concordavam que o Conselho tem competência para julgar, mas para 5 dos 11 ministros, a decisão de agir antes das corregedorias deveria ser justificável. A norma de aplicação de pena tem, em sentido lato, um caráter penal. Sim. Ou seja, permitir que o CNJ legisle pena mediante resolução, devido ao respeito. Só que para os ministros Gilmar Mendes, Aires Brito, Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia, Rosa Maria Weber e Dias Toffoli, a exigência já limitaria a atuação do CNJ. As competências do CNJ infletem sobre o funcionamento dos tribunais. Fica difícil separar radicalmente as coisas. Se se trata de criação de um sistema correcional, como separar a atividade do Conselho da atividade das corregedorias? Durante o julgamento, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, também defendeu a constitucionalidade da competência do CNJ. Gurgel lembrou que todos os tribunais e as maiores associações nacionais de juízes foram consultados antes do plenário do Conselho elaborar a resolução que gerou tantos questionamentos. Subordinar a atuação do Conselho Nacional de Justiça e estendo do Conselho Nacional do Ministério Público a atuação das corregedorias locais seria, ao ver da Procuradoria-Geral da República, incongruente em face da própria razão de existir do órgão e das suas próprias atribuições constitucionais e debilitaria radicalmente a vontade da Constituição de assegurar controle administrativo, financeiro e disciplinar efetivo. A palavra final do Supremo agradou muita gente. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, a manutenção dos poderes do CNJ representa um avanço para a sociedade brasileira. Foi uma decisão que engrandece a justiça brasileira, engrandece o Supremo Tribunal Federal, na medida em que se trata de conferir a um órgão de controle externo, ou para alguns até interno, da magistratura, os poderes para que ele possa fazer as investigações. A Associação dos Juízes Federais do Brasil também se mostrou a favor da decisão. O presidente da entidade defende a transparência nos procedimentos do CNJ. Nós temos que agir sempre com transparência e dar publicidade dos nossos atos para a sociedade. O maior cliente do Poder Judiciário é o cidadão brasileiro. O Supremo analisou outros pontos da resolução questionada pela AMB, entre eles a competência do CNJ para afastar temporariamente magistrados antes da abertura de processo para apurar indícios de irregularidades. O plenário decidiu em caráter liminar que esse poder o CNJ não tem.
Com o julgamento, ficaram mantidos os prazos de 140 dias para a duração de todo o processo disciplinar e de 15 dias para que o investigado apresente defesa prévia. No próximo bloco, a audiência pública em Goiás discute principais obstáculos à reforma agrária no Brasil. E no Mato Grosso do Sul, redutores de velocidade atrapalham a tranquilidade de moradores de assentamento à beira de rodovia estadual. Veja a seguir.